Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Malu. E hoje eu vou trazer aí uma reflexão sobre um assunto que eu acho de extrema importância e que a maioria de nós não se dá conta, que é o apego. Você é apegado? Vem junto aí comigo fazer essa reflexão. Às vezes, quando a gente está num casamento durante muitos anos, a gente começa a perceber que aquele sentimento bem forte que a gente tinha no início de um casamento, de repente já nem mais existe. E você não tem aí, talvez, a menor simpatia, nem sintonia com o seu esposo. Mas você também nunca parou para pensar o porquê de você permanecer aí nesse piloto automático. Talvez você nem saiba, mas existem milhares de mulheres que estão na mesma situação desse exemplo que eu estou dando. Muitas vezes as pessoas permanecem nas situações, digamos assim, presas nelas, por causa de um sentimento e que esse sentimento é tão forte que as aprisiona. O nome desse sentimento é o apego. Você pode fazer vários exercícios e eu vou propor alguns deles para que você perceba aí se você é apegado ou apegada. Um dos primeiros que eu poderia aí citar é você abrir o seu guarda-roupa. Claro que na maioria o ponto mais alto aí vai ser certamente as mulheres. Que as mulheres são verdadeiras acumuladoras de roupas, de bolsas, de sapatos, de cintos, de tudo que há nas lojas de shopping. E elas vão comprando, guardando. E a grande maioria, muitas nem foram usadas ou ainda estão aí com as etiquetas de anos e anos atrás. Então, o que isso poderia trazer aí para a sua reflexão? Que você tem apego e que talvez você nem percebesse. Então, o que é que eu recomendo para você? Faça faxina no seu armário. Mas realmente tenha coragem de fazer essa faxina, porque eu sei que é bem difícil. Porque você vai tirar uma roupa e de repente aquela roupa foi cara, ou foi de grife, ou é a mais nova e você diz assim, não, mas essa aqui quando eu emagrecer eu vou usar. Ou então, não, essa daqui foi fulano que me deu, que comprou na loja tal e a marca tal e é muito famosa. E você vai, ó, colocando aí desculpas para que você não tire essas roupas do seu guarda-roupa. Aí você poderia dizer, mas Malu, eu não posso estar tirando essas roupas do meu guarda-roupa assim. Roupa hoje está muito cara. Mas não é, gente. É o apego e a gente disfarça. Tudo isso é a nível inconsciente. Talvez aí nesse primeiro exercício você talvez não tenha percebido com a intensidade que eu quero fazer com que você faça essa reflexão. Mas de repente aí você tem um pai que você é extremamente apegado a ele. E eu pergunto para você, se hoje seu pai partisse, você já parou para imaginar como você estaria? Certamente dilacerado, dilacerada. Porque além do sentimento de afeto, que eu não estou dizendo que não é real, tem o sentimento extremo de apego. Todos nós temos apegos. Só que algumas pessoas o apego é tão grande, tão grande, tão grande, que chega a adoecer. Eu conheço pessoas que perderam entes queridos e sofrem até hoje. Eu fui uma dessas pessoas. Não mais hoje,
mas podem ter certeza que por mais de 35 anos eu sofria todos os dias. Eu chorava constantemente, com saudade da minha mãe. E se vocês pararem para me perguntar, mas como era a sua mãe, Malu? E eu vou dar uma resposta que talvez vocês nem esperavam receber. Eu nem a conheci. Porque quando a minha mãe morreu, eu tinha 1 ano e 3 meses. Mas vocês estão compreendendo a dimensão da pessoa que tem apego? Eu não tive vínculo, digamos assim, com ela, porque eu era bebê. Vocês imaginem se eu tivesse tido uma convivência mais real com a minha mãe? Eu estaria destruída, gente. Então, ao longo dos anos, eu fui percebendo o quanto eu sou e sou ainda apegada. Eu faço exercícios constantes para não se apegar nas pessoas e nem nas coisas. E isso é um exercício diário, porque tudo nós nos apegamos. E tem pessoas como eu que eram extremamente apegadas. E somente quando você vê e quando você reconhece em você mesmo, é que você vai conseguir fazer uma transmutação. Sabe aquela televisão aí que você tem há 1900 e bolinha? Que já está totalmente fora de moda, talvez nem esteja funcionando muito bem. Mas existem pessoas dentro da sua casa, dentro do seu lar, talvez aí que trabalhem para você, ou alguém no prédio, ou na vizinhança, que talvez não tenha uma televisão, mas você deixa ela lá ficar empoeirada. E tá tudo bem, gente. Eu não estou condenando, eu não estou criticando ninguém, porque eu mesma já fui extremamente apegada. Por isso mesmo, por ter passado por isso e ainda estar sempre se observando, é que eu vejo o quanto isso dói, o quanto isso dilacera cada um de nós. Você não usa a TV, ela está lá guardada num canto e você não tem coragem de dar para uma pessoa que precisa. Porque aí você inconscientemente tem a desculpa assim, não, mas eu posso precisar. E de repente a minha quebra e eu vou ficar sem televisão. E não é, gente, é uma pena. De repente você tem aquele namorado que você até nem tem muito tempo com ele. Vamos botar aí 4, 5 meses. Mas aí, de repente, o seu namorado deixou você, disse que não dava mais. Você fica destruída. Ou você fica destruído. E você conhece só tipo 4, 5 meses. O que é que isso significa? Apego. Então, a maioria de nós tem esse sentimento dentro da gente e muitas vezes a gente acha que é amor e não é. E quando a gente conseguir olhar para ele e fazer tipo uma observação detalhada das nossas atitudes, do que a gente está vivenciando agora, é que a gente vai perceber. Por isso que dói tanto. Quando você conseguir olhar como se você estivesse de fora para essa pessoa que você está olhando, que é você mesmo, e perceber isso, você vai conseguir transmutar. Ou fazer, como eu faço, pequenos exercícios. Porque quem é apegado, gente, é apegado a tudo. É apegado ao sapato, é apegado à bolsa, é apegado a gente, é apegado a tudo. Você pode dizer assim, Malu, eu só sou apegada a pessoas. Não é. Porque se houvesse uma situação, como na época de Jesus, que tinha um trabalhador, tipo que ele era da luz, ele fazia tudo certo. Mas Jesus chegou para ele e disse assim, vende os teus bens e me segue. Naquele momento, ele desistiu de seguir Jesus. E o que isso significa? É porque ele não amava o Cristo? Não, era apego. Apego aos bens terrenos.
Você de repente não percebe isso, mas somente quando você olha para si e as suas atitudes é que você vai conseguir perceber ele, rondando a sua vida. Então, por isso que os grandes mestres sempre ensinaram para a gente a simplicidade, o menos, que hoje aí está tão em voga o minimalismo. O que é que isso significa? Sofrer menos. Se você tem uma casa, raciocine comigo, uma casa e você tem várias joias, vários quadros, vários isso e vários aquilo, e de repente tem um incêndio no prédio, na sua casa, você não vai ficar destruído? É claro que vai, gente. Porque você construiu com muita dificuldade, ou porque aquilo ali tem um valor inestimado, ou porque isso, ou porque aquilo, que se chama isso apego. Mas se você estiver numa casa ou em algum canto, com o mínimo possível, se por um acaso tiver incêndio, você vai se importar? Não. Vocês entendem o porquê que a gente é como se fosse igual aqueles acumuladores. Os acumuladores, eles nada mais são do que pessoas extremamente apegadas e não conseguem soltar. Então, de repente, você está passando aí por uma separação, seja de namoro, ou seja de marido, ou seja de que situação for, de emprego, de que for, e você sente uma dor tremenda dentro de você. Então pergunte para você, isso é amor ou isso é apego? Faça um questionamento e se observe em quais os momentos da sua vida você se percebeu talvez aí extremamente apegado ou apegada. E quando você observar isso e começar a fazer movimentos para o desapego, tipo assim, a partir de hoje, sei lá, se você guardava pote, jogue o pote dentro do lixo reciclável. Jogue as margarinas dentro do lixo reciclável. Tem gente que junta potes de margarina. Tem gente que junta potes de desinfetante, de tudo que vocês imaginarem. Gente, tem pessoas que são tão apegadas, que guardam tantas coisas, que perdem o valor. Como os vários casos aí já foram reportados de pessoas que guardavam dinheiro em colchão ou dentro de latas. E depois de muitos anos, quando a pessoa morreu, descobriram que o dinheiro não valia mais nada. Vocês podem acreditar, mas isso é real. Então faça essa reflexão em você, veja como está a sua vida, quais as coisas que você tem apego, quais as coisas que lhe causam dor e mesmo assim você tenta segurar. Sabe aquele relacionamento que é um lixo? O cara trata mal você, o cara não te valoriza, não te presenteia, não te faz nada por você, mas ainda assim você é totalmente dependente emocional dele. O que é isso? Apego. E eu pensava que quando eu analisava essas situações, eu achava que a mulher ficava porque não tinha condições financeiras. E não é, gente. Eu conheço muitas mulheres que são muito bem de vida e não deixam a pessoa. Dependência emocional, apego. Então faça uma reflexão se nesse momento você está sofrendo porque em algum momento aí da sua vida ou de alguma situação você não está sofrendo porque você é apegado ou apegada. Tá bom assim? Eu desejo que você consiga a cada dia ter uma visão melhor de você. E somente olhando para você é que você vai conseguir fazer essa mestria. Muita paz e muita luz. Namastê.